escolas, né? Duas dessas escolas são a escola francesa e a escola alemã, né? Nesse sentido, a interpretação da escola francesa, que é influenciada em algumas vertentes das universidades brasileiras, ela vê a obra de Nietzsche como algo realmente inusitado e absolutamente revolucionário, como um tipo de pensamento que surge, de certa forma, para poder dar uma reviravolta na história da tradição da filosofia, né? Destacando, por vezes, essa noção da filiação helênica de Nietzsche, né? Nos antigos, de muitas das suas ideias que são consideradas em uma ruptura mais robusta, como eu já tinha falado, com a tradição da filosofia e essa filosofia que é considerada a filosofia oficial, a filosofia metafísica e principalmente essa a temática da discussão que a gente vai colocar aqui, que é com a filosofia clássica alemã e, em consequência, o idealismo alemão, né? Já existe uma segunda escola, né, dentre essas algumas escolas que existem da interpretação de Nietzsche no Brasil, que é a escola alemã, que é a escola que eu sei que o Oswaldo Giacoya segue, de certa forma, de uma maneira mais predominante, né, que é a escola alemã que compreende uma filiação de Nietzsche numa tradição mais clássica, né, que deve ser compreendido não apenas em decorrência de uma determinada formação filológica, mas a partir de uma atmosfera cultural mais germânica, ou seja, a influência que Nietzsche sofreu dentro da sua contextualização de surgimento filosófico, histórico, né? Esse termo histórico em Nietzsche é um termo um pouco complicado, porque pode gerar uma confusão, mas nesse sentido, o histórico é na maneira tradicional mesmo, né? E vai, de certa forma, dialogar, vai abordar, na verdade, como Nietzsche é influenciado por essa tradição alemã. Então, a tradição francesa entende que há um rompimento de Nietzsche com essa tradição alemã. Já a tradição alemã lê Nietzsche pelo viés das influências que Nietzsche sofreu dentro da própria tradição alemã. Então, daí você já vê que, de certa forma, dependendo da escola que interpreta Nietzsche, você pode vê-lo de uma forma ou por uma perspectiva diferente, o que é totalmente nietzschiano, né? Diante da noção de perspectivismo, que eu vou tocar de uma maneira um pouco mais rasa, mas vou dar uma certa pincelada nessa questão aí do perspectivismo. Então, o que é importante aqui, de certa forma central, nesse artigo do Bonatini, é equiparar certas congruências e certos afastamentos entre Nietzsche e Hegel, né? E também, por vezes, ele vai trazer Kant, porque, de certa forma, quando ele vai fazer essa contraposição de Nietzsche e Hegel, levanta questões e divergências entre Hegel e Kant, Nietzsche e Kant, entre os três, né? E uma dessas questões é justamente a crítica a essa pressuposição do dualismo moderno. Então, para o Bonatini, assim como Hegel, Nietzsche critica o dualismo moderno, sobretudo o dualismo kantiano, mas de uma maneira que também tocaria, de certa forma, no discurso hegeliano, que pressupõe a noção de objeto e sujeito enquanto uma pressuposição, mesmo enquanto problemática, porque Hegel vai tentar superar essa noção, né, esse dualismo, né, mas só pelo fato de Hegel considerar essa oposição, a crítica nietzschiana já vai, de certa forma, englobar Hegel também nesse contexto, apesar de Hegel também querer superar esse suposto dualismo, né? Então, nesse sentido, não seria como um ponto de partida para o pensamento, né, para Nietzsche, nesse sentido, essa questão do sujeito e objeto. Isso aí já seria um equívoco. Então, seria uma afirmação muito mais que de uma suposta sedução da própria linguagem, né? Aí que tem a citação do KSA, que são as obras de Nietzsche, né? Enfim. Então, não somente Kant, mas também Hegel, a colocar o problema em termos do dualismo sujeito-objeto, ainda que para criticá-lo, como eu já falei anteriormente. Então, seguindo aqui na questão da crítica ao dualismo moderno, como eu já tinha comentado, ambos cometeram o mesmo pecado, sucumbir ao feitiço, na verdade, das palavras. O eu, o sujeito, etc., seriam uma mera hipótese auxiliar em vista da possibilidade de pensar o mundo
que nem a matéria e os átomos. Mais uma citação aqui das obras completas de Nietzsche, KSA. Mas não um sujeito transcendental e nem muito menos o sujeito absoluto. Aí aqui eu vou tentar explicitar um pouco do ponto do artigo, onde ele vai tocar mais especificamente da questão de Nietzsche, Hegel e as supostas influências dentro do contexto nietzschiano, dentro do idealismo alemão. Ele diz aqui que, de certo modo, não se pode esquecer que Nietzsche estuda e se insere não somente na plena vigência daquilo que se entenderia como a decadência do hegelianismo, onde é citado lá nas suas obras extemporâneas, onde isso, segundo ele, segundo Bonatini, isso fica claro, mas também nos primórdios daquilo que é chamado de neocantismo. Não se poderia esquecer, nesse sentido, que Nietzsche reformularia um conceito central do kantismo a partir de Hegel e Heráclito, ou seja, contra a palavra Erscheinungen. Não sei nem se assim se pronuncia, mas é o que minha capacidade permite no momento, que representa fenômenos, aparições ou aparecimentos. E aqui ele cita diretamente, é citado, o fragmento de 1885, onde o termo aparência, como eu a entendo, é a única e efetiva realidade das coisas. Ou seja, Nietzsche, falando aqui, eu considero a aparência como realidade e não as opõe. Então, continuando, de certo, o devir não implica a realização da ideia absoluta. Nietzsche dirá antes que o único acesso a essa realidade não pode ser moral, racional, mas estético. Não no sentido de uma percepção sensorial, como, por exemplo, na crítica da razão pura. Os impulsos, ou nossos impulsos, não são redutíveis a uma noção de vontade de potência. Aí tem que ter cuidado com essa questão de uma redução à noção de vontade de potência, porque tem toda aquela questão lá, né, que a gente já mencionou, que a vontade de potência inicialmente seria um projeto, e tem aquela questão da acusação de Heidegger de entender a vontade de potência como um tipo de ontologia, e não necessariamente é isso, porque inclusive Nietzsche vai destituir esse projeto em detrimento de uma teoria das forças, né? De uma sobreposição de tudo que existe, de certa forma, tudo que é vivo tem essa tendência de se sobrepor, e na verdade essa noção estética é muito mais um fruto de determinadas de conflitos que existem no mundo da vida, né? E a partir desses conflitos existe esse desejo de predominância, e a partir não necessariamente desejo, né, mas é um ímpeto de predominância, e a partir desse ímpeto de predominância há um determinado acontecimento que se pressupõe como um acontecimento histórico, né? Por que eu estou dizendo aqui como se pressupõe como acontecimento histórico? Porque o sentido histórico aqui em Nietzsche também seria entendido como uma característica de sobreposição, né? Também seria uma constituição estética da realidade. A própria história como se constitui enquanto investigação, enquanto pressuposição, né? Então, nesse sentido, seria essa questão de ser redutível essa noção de vontade de potência aqui, né? Então, continuando, não se trata... Agora, só uma questão aí que eu pensei agora, a vontade de potência, ela é realidade para Nietzsche. Quer dizer, ela se manifesta também na própria aparência, né, também, né? Assim, que o Kant ele chega a dizer que existe uma espécie de senso comum estético, né? Eu não sei se é bem esse termo que ele usa, mas assim, na vida, por exemplo, a vida é permeada por essa estética, né? Nos costumes também, no modo como a sociedade se organiza, a civilização se organiza e tal. Isso, para Nietzsche, eu acho que teria um sentido também a partir dessa concepção da vontade de poder, né? Quer dizer, eu valoro, né? Então, de certo modo, se compõe também um mundo estético a partir desses valores, né? Que é mais do que prevalece, né? Do que é afirmado, né? Uma certa construção até da nossa relação com os objetos do mundo humano, né? Digamos, na cidade e tal.
Mas enfim, eu só estou especulando aqui, só talvez para dar uma deixa para elaborar melhor essa ideia da vontade de potência e essa relação dela com estética. Eu acho que o Nietzsche não usa o termo estética, né? Ele vai destruir esse termo estética. Ele vai se fixar no mundo das aparências. É porque, na verdade... Não é nem mais fenômeno também, né? Porque o Kant ainda falava de fenômeno, né? Mas acho que o Nietzsche nem de fenômeno fala. Mas a questão é justamente essa. Essa pressuposição de Kant que se dá como que só é possível conhecer os fenômenos pressupõe que existe uma determinada essência das coisas e ela já considera que é uma impossibilidade, né, da capacidade cognoscente de conhecer. Mas Nietzsche, na verdade, não vai nem considerar essa questão da coisa em si, ele vai se pressupor que essa estética da representação é onde nós nos encerramos, porque toda representação, inclusive essa noção representação da representação do fenômeno kantiano, é de certa forma um modo estético de interpretar a realidade, dentre tantos outros. Talvez seja mais radical, no final das contas não sobra nada, né? No final das contas você vai procurar qual é a profundidade das coisas, mas você não vai encontrar nada ali. Você vai encontrar pura vontade. Não, é basicamente aquela máxima de Nietzsche que ele diz assim, que parece muito simples, né? Que é a questão, não existe fatos, apenas interpretações. São só interpretações. Essa que é a questão. Inclusive a de Kant é uma interpretação. Essa questão de dizer que só existe o fenômeno é uma interpretação. É isso. É aí que também entra essa concepção do perspectivismo que tu falou, né? Uhum. Que aí teria mais ligação então com a vontade de poder. E é por isso que ele ironiza tanto Kant, né? Por essa questão de imperativo categórico e uma série de fatores. Enfim. Então, continuando aqui. Não se trata, como em Kant, de uma teoria do conhecimento, nem uma ontologia do absoluto, como em Hegel, mas antes de uma perspectiva do conhecimento, como diz no outro célebre fragmento de 1887. Trata-se de uma doutrina perspectivística dos afetos. E aí ele também vai tocar de certa forma na questão da vontade de potência, né? Porque ele citou, ele teria que explicar um pouco sobre essa questão do que é necessariamente essa questão de vontade de potência, como é que a vontade de potência se relaciona esteticamente com essa noção da realidade, o que é isso exatamente, né? Então ele vai dizer, segundo Bonatini, né? Esteticamente, a vontade de potência configura uma certa relação de forças que percebemos como a realidade. Mas, como as forças em tensão mudam de lugar, eu acho que isso fica muito bem claro, eu adorei essa definição dele, cara. Se você tem alguma dúvida sobre isso aqui, é a hora de entender isso aqui. Então, mas como as forças em tensão mudam de lugar e de senhor, muda com elas nossa percepção, nossa perspectiva e nossa realidade. Assim, somente uma certa estética pode capturar o jogo de forças da vontade de potência que constitui a realidade viva. Deu para pegar? Bem interessante essa parte. É hora de você entender isso você aqui. vê a diferença irreconciliável, né, dessa noção de estética em Kant, que é sistemática, né, pra caramba, e essa outra concepção aí, né, quer dizer, e não é qualquer estética, então, né, é uma certa noção que possa captar esse movimento, esse fluxo das forças, né. Eu acho que talvez seja o que o Nietzsche propõe, né, no final das contas, eu até estava falando no encontro passado, ele está desenvolvendo uma estética também, né, a gente não pode deixar que... Sim. Que essa obra de Nietzsche, né, ela está dizendo de fato o que ele quer dizer, né? Alvo de si mesmo. Se está na ordem da vontade, né? Certamente acho que Nietzsche entendia que não era possível explicar, né? Sistematicamente ele desiste disso já, né? Ali no livro que a gente está lendo ele já desistiu, né? Sistematizar minimamente, né? Ali. Mas isso com base já nessa concepção, né? Qual vai ser a construção? Qual que seria a construção para definir a vontade? Uhum. É definível essa vontade de poder. Ela é só um nome, né? Não é só um conceito, né? A gente vê como ele também destrói essa mania dos filósofos, né? Por conceituar e momificar, né, as coisas. Então, aí tá ali, como seria possível chegar então a essa noção, né? Seria uma cosmologia mesmo, né? Uma interpretação das forças. Daí acho que ele tem essa relação com os históricos lá, que, enfim, mas
Vai lá, continua aí, Alberto. Não, mas é interessante essa questão, porque aí vai depender da tradição interpretação de Nietzsche, né? Se for uma interpretação mais francesa, vai buscar Nietzsche lá nos antigos. Se for a tradição alemã, vai tentar buscar Nietzsche a partir dessa influência com a tradição alemã, né? Esse debate. Isso aqui é interessante. E aí tem uma diferença também de interpretações, né? Uhum. Roberto, mas de qualquer maneira, isso não é algo descartável, assim, não importa, a tradição francesa, a tradição alemã. Não, assim, eu acredito que ambas das interpretações aí, elas são, assim, pra mim, de alguma maneira, tem alguma relação. Isso é o meu ver. Sim, claro, de alguma maneira, assim, em algum momento, não importa, sou da tradição francesa, mas em algum momento o Nietzsche não vai descartar, não sei, não importa se é uma crítica ou não, mas ele vai falar em alguma coisa que está relacionada à tradição alemã. Sim, claro. Ou a mesma coisa também, tal, mas como eu disse, é o que eu vejo. Claro que eu não sou uma autoridade aí, mas assim, é só um comentário que eu gostaria de fazer aqui. Não, mas esse comentário é válido, é extremamente válido, porque faz todo sentido esse comentário que você fez aí, porque tipo, não é que você tem que seguir, você vai ter que escolher ou a escola alemã ou a escola francesa, ou outras escolas. Né? Não é essa questão, mas necessariamente, de algum modo, você vai ter que seguir uma linha de interpretação para poder ler Nietzsche em certos conceitos, né? Você vai ter que se debruçar sobre determinados aspectos e a partir da leitura que você vai fazer, que você simpatizar, ou que você achar mais coerente, de algum modo você vai poder, de certa forma, se utilizar dessa determinada interpretação, seja ela francesa, alemã ou qualquer outra, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Isso aí, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. João. Tá. João, que é João Evangelista, né? Que é o nosso professor lá do GEM. Ele, claramente, ele segue muito mais uma escola muito mais francesa, que vai dialogar com essa questão da cosmologia, do que uma escola alemã. Isso quer dizer que ele desconsidere completamente essa questão da escola alemã? Não. Mas não é o campo prioritário dele para estudar Nietzsche, né? Mas ele conhece, ele dialoga com isso, ele traz outras perspectivas. Mas para você construir uma interpretação, e aí se for uma questão acadêmica, você necessariamente vai ter que escolher qual é a tradição que você vai se debruçar para poder trabalhar academicamente aquilo, né? Mas isso não quer dizer que a interpretação de Nietzsche se encerre, ou que a tradição alemã seja mais coerente, ou a francesa seja menos coerente, ou seja lá qual for a questão que se aborde Nietzsche aqui nesse sentido, até porque Nietzsche é um filósofo que dá margem, inclusive diante da própria noção do perspectivismo de Nietzsche, faz com que tenha essa abertura para poder fazer essas interpretações, né? E por isso essas escolas de interpretação também. Mas aí pode falar, Thales. Eu acho que o ponto que perpassa aí essa discussão entre as escolas talvez seja essa noção de estética, né? Que é justamente esse ponto que você está colocando aí, que eu fiquei com isso encucado agora. O que ele entende, o que Nietzsche entende por estética, então, né? Porque o que é essa noção de estética em Nietzsche, né? É possível usar esse conceito ainda em Nietzsche? Mas aí, segundo o teu slide, há sim, né? Uma certa estética, né? Que é essa que captura o jogo de força, a vontade de potência e tal. Mas aí que tá, mas qual é a escola que é capaz de capturar, então, né? Essa noção. Quer dizer, ou será que é tão complicado entender isso que uma hora a gente vai ter que beber em uma tradição e hora em outra, correndo o risco de ser eclético, né? Mas isso está em debate, né, também. E tem interpretações, né? Como se fala, as interpretações de Nietzsche, elas são, na verdade, fecundam mais ainda, né? A filosofia de Nietzsche, né? Quer dizer, é importante que haja isso, nessa pluralidade de interpretações, de debates, e possa estar também trazendo outras concepções, né, sobre a obra dele, sobre o legado que ele deixou. Até porque, para não ser possível sacralizar o filósofo, né? Eu acho que era um filósofo que não queria ser engessado, né? Que lutou a vida inteira para não permitir essa mumificação, né? Então, eu não sei se eu já li isso aqui. Não, eu já li. Aí seguindo, né? Aí vamos seguir aqui pra gente tentar entrar no livro aqui.
posteriormente, porque isso aqui vai enriquecer a leitura do próprio livro. Aqui já é uma relação mais Nietzsche, Hegel e Kant, né, que o Bonatini vai trazer. Se para Kant não havia conhecimento da realidade em si, é aquilo que a gente já falou anteriormente, né, de certa forma, mas fenômenos, Nietzsche pensará também em um conhecimento do que aparece, que certamente não será uma manifestação ou uma Erscheinung do absoluto. Eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, não sou estudante de alemão ainda. Como em Hegel. Não, porém, somente o que aparece, a visão. O que aparece aqui é o que o corpo sente, o que aparece são as forças, e delas é que dependem nossas valorizações, nossas avaliações e nossas sentenças. Em uma palavra, a realidade entre aspas. O que aparece já tem uma configuração, de certo modo, artística e estética. Aí volta a discussão da questão aí da estética, né? O que seria essa noção estética em Nietzsche. Seguindo aqui, sendo mais específico sobre a relação, mais uma vez, Nietzsche e Hegel, tampouco resta, portanto, nada a preservar ou desconhecer. E nesse ponto, Nietzsche concorda com Hegel. A coisa em si é uma hipóstase, uma abstração. Kant não... E aí tem essa questão da noção de abstração em Hegel, né? Que tem essa questão que vai reverberar inclusive em Marx, né? Que é uma coisa um pouco complexa, né? Mas é justamente a questão, inclusive, vai reverberar na questão da crítica que Marx faz à noção de ideologia, né? De o esgotamento da realidade em detrimento da materialidade, né? Da realidade, etc. Mas aí já é uma outra questão. Mas tem uma ponta aqui que, de certa forma, Nietzsche está abordando aqui, que seria justamente a abstração da coisa em si. Essa abstração sequer seria possível nesse sentido, né? Só que Hegel vai seguir por um outro caminho, mas também vai levar isso em consideração enquanto crítica a Kant, né? E de certa forma Marx também vai se valer disso em um outro sentido para aplicar no esgotamento da realidade, para poder chegar numa concepção material, e um esgotamento das ideologias para poder chegar numa concepção material da realidade, né? Seguindo aqui. Porque a coisa em si, para Kant, ela existe, né? Só que a gente não é capaz de entendê-la. Inacessível, né? É inacessível ao nosso conhecimento, né? Uhum. Aí ele vai falar, olha, então o que a gente conhece são apenas fenômenos, né? Assim, o conhecimento mesmo, ele é fenômeno também, né? Para esse sujeito transcendental, que é o sujeito do conhecimento, em Kant, né? Mas a coisa em si a gente jamais conhece, né? Porque por isso que todo conhecimento ele tem essa dimensão da razão, né? Porque é só a partir da razão, né? Mesmo enquanto ideal, né? Que a gente pode conhecer alguma coisa. Não é possível a gente conhecer fora da razão para Kant, né? Por isso que ele busca essa universalização do conhecimento, né? Mas justamente mas existe a coisa em si, né? Só que aí ele não consegue dizer o que é. Ele fala que é o númeno. Ele tem um conceito que ele fala, é o nômeno. Eu não consigo chegar até lá, mas eu sei que ela existe, mas eu não consigo conhecê-la, né? São os objetos metafísicos, né? Tais como Deus, liberdade e tal. São inacessíveis à razão, não tem como conhecer. Então tem que limitar o meu conhecimento, né? Sistematizá-lo. E daí que surgem também as questões kantianas, né? É o que posso saber, o que devo fazer, o que posso esperar e o que é o homem, que é a questão principal, né? Que é o homem. E aí, a partir daí, ele vai desenvolver todo o sistema dele, né? Pensamento a partir dessas questões, né? Para limitar o conhecimento dentro daquilo que é acessível à razão. As 12 categorias kantianas, etc. Aí, seguindo aqui, Kant não tinha mais direito à sua distinção entre fenômeno e coisa em si. Lembra Nietzsche. As coisas não aparecem como a manifestação finita de nada inteligível ou absoluto, alfinetando Hegel também. As coisas finitas são somente aparições, manifestações que se auto-aniquilam no vir a ser constante numa fugaz passagem do ser ao nada e do nada ao ser. E aí dá abertura justamente para, de certa forma, uma certa convergência entre uma interpretação heraclitiana de Nietzsche e Hegel, né?
que vai ser abordado aqui, porque isso aqui, que é dito aqui no final, essa questão, essa transição constante do ser ao nada e do nada ao ser, isso é bastante hegeliano. Isso é Hegel. Isso são as categorias de Hegel, né? Uhum. Hegel só tem 2 categorias. Acabou essa história de categorias, 12 categorias. Até Aristóteles ali não tem nada a ver com Hegel nesse sentido, né? Ele vai falar, só existem 2 categorias essenciais, o ser e o nada. Certo? Para Hegel. Uhum. E aí ele vai desenvolver o pensamento dele a partir daí. O que é ser efetiva, né? O ser para Hegel é o que é efetivo, real. Só que essa questão de Aristóteles aí, dessas 10 categorias de Aristóteles, isso aí também é uma questão para ser discutida, viu? Que tem uma escola de aristotélicos que dizem que essas 10 categorias existem, e outros de uma leitura a partir da metafísica de Aristóteles que diz que essas 10 categorias foram montadas pelos intérpretes de Aristóteles. Então tem alguns aristotélicos que seguem por esse caminho e outros que não. Eu não costumo aderir a essa questão das 10 categorias aristotélicas, não. Eu sigo por outro caminho. Bem polêmico. Essa é pelo caminho heideggeriano, né? Você já deve ter um embasamento mais em Heidegger. Heidegger é outro também, que acaba com essa ideia de categoria. Concepção de categoria. É o ser efetivo também no mundo. Aí seguindo aqui, para essa discussão aqui que ele vai abrir, né? Entre Nietzsche, Hegel e Heráclito. A intuição heraclitiana aqui, subjacente, é comum a Hegel e a Nietzsche, mas somente traduz um logos para Heráclito e para Hegel, não para Nietzsche. Não, em princípio, um logos, porque a vontade de potência interpreta, e a interpretação é o meio que a vontade de potência tem para exercer seu domínio, seu gosto, o seu próprio processo orgânico que supõe uma interpretação contínua. Isso aqui é uma questão um pouco espinhosa de você entender assim, né? Porque, de certa forma, ele vai estar compactuando, de certa forma, com essa transitoriedade do devir heraclitiano, só que esse devir heraclitiano para Nietzsche não constitui um logos, né? Para Hegel e para o próprio Heráclito, em certo sentido, né? Há quem diga que existe em Heráclito, há quem diga que, de certa forma, a partir da própria leitura de Nietzsche, o próprio Nietzsche, inclusive, identifica que não. Mas é uma questão que você vai poder identificar as 2 questões. Inclusive, o professor João Evangelista falou isso, se eu não me engano, na última live que ele fez, que a gente até participou lá, com algumas questões que eu postei até no grupo. Vale a pena dar uma olhada lá. Mas essa questão aqui é central, viu, velho? É que a vontade de potência interpreta. Tudo que eu tava tentando dizer naquele outro momento lá, ele tá dizendo aí agora. Quer dizer, até essa própria vontade de sistema que ele vai criticar no Kant, né? Quer dizer, é vontade de potência também, né? Se estabelecendo ali, mas de uma forma bem reativa, né? Tá criando ao mesmo tempo, mas tá embotando também, né? Se você pensar nesse jogo de forças, né? Mas há ali também uma influência cristã, né, do Kant e tudo mais. Ele está trazendo outros elementos que podem... O aparato cognitivo, na verdade. Isso pode dar base para a gente tentar entender o que é essa concepção de interpretação, né, de perspectivismo também em Nietzsche, que está relacionado com essa questão da vontade. Mas eu achei forte essa frase. A vontade de potência interpreta. Isso aqui é muito interessante. Quer dizer, até onde ele vai com isso, né, também. E aí, seguindo. Não pode existir uma forma estável como em Platão, nem uma coisa em si como em Kant. E aí, citação direta de Nietzsche do fragmento de 1885-1886. Uma coisa em si, diz no fragmento de 1885 e 86, é algo tão descabido como um sentido em si, uma significação em si. Não há qualquer fato constante em si, mas um sentido sempre deve ter sido previamente introduzido para que possa haver fato constante. A essência, a entidade, é algo perspectivístico e pressupõe uma pluralidade. Para encerrar, e aí eu vou encerrar e vou ler a conclusão lá do próprio artigo lá do Bonatini, para deixar a questão em aberto. Eu só vou terminar isso aqui. Então, com isso, Nietzsche ataca não somente Kant
Hegel e os hegelianos, mas também aqueles que acreditam em fatos históricos. Eu acho que isso aqui é fundamental, sabe? Mas aqueles que acreditam em fatos históricos ou naturais. Isso é fundamental para você entender qual é a crítica de Nietzsche, justamente quando ele fala que, de certa forma, quando ele está criticando lá em Genealogia da Moral, os utilitaristas, né? Que de certa forma vão criticar de certa maneira digamos, uma certa cristalização dos conceitos ou da moral, né? A partir de uma perspectiva histórica. E aí Nietzsche vai dizer, até que eles estavam indo no caminho correto, né? Só que na verdade eles de certa forma seguiram por um caminho utilitário, uma má compreensão do que seria essa concepção de um sentido histórico, né? E aí é como se eles tivessem um insight, né, do que seria esse caminho de investigação, e posteriormente eles se equivocassem na gênese daquilo que eles estavam tentando investigar, né? E aí você vai, esse trecho aqui vai ficar muito claro o que é esse sentido histórico para Nietzsche, que não é um sentido histórico qualquer, que é uma descrição histórica, né? Eu acho que isso é fundamental também para você entender o que é que Nietzsche está dizendo nas obras dele, Genealogia da Moral e aqui em Crepúsculo dos Ídolos, né? Eu acho que isso aqui vai ficar bem claro aqui, nesse artigo aqui do Bonatini. Então ele vai dizer que acreditam em fatos históricos ou naturais. E a seguir, resume. Numa palavra, a essência de uma coisa é apenas uma opinião sobre a coisa. Ou melhor, aquilo de que se trata, o que é válido ou vigente, é o verdadeiro, isto é, o único, isto é. E aqui Nietzsche é claro contra o platonismo das formas constantes e fixas, ainda presentes nos fenômenos kantianos e nos fatos históricos dos hegelianos e dos positivistas. Trata-se de uma doutrina quase cética do amor às aparências, pura doxa, se usarmos a terminologia de Platão. O que aparece como o que me parece, o que interpreto, nunca algo concreto e acabado, um fato constante e firme. Na verdade, aqui eu queria trazer a questão de Platão, porque Platão diz que há uma diferença entre doxa e episteme, né? O que Nietzsche está fazendo aqui é radicalizar essa questão e dizer, na verdade, que essa dicotomia entre doxa e episteme, na verdade, é tudo doxa, no final das contas, né? O próprio